Olá, alunos! Vamos lá para a nossa correção, iniciando o ano de 2021, com a correção do terceiro ano da semana 1, tá? Do Plano de Estudos Tutorados de Minas Gerais. Então, vamos lá. Neste PET, né, o Estado trouxe para a gente uma revisão. Então, nós temos aqui uma revisão de probabilidades. Então, só para a gente dar uma lembrada, vamos ver essa parte inicial. Recapitulando, você consegue dizer rapidamente qual a diferença entre possibilidade e probabilidade? Para tentar esclarecer, vamos verificar. Então, aqui vocês têm 3 tipos de pirulito, 3 sabores de pirulito e 4 sabores de bala. Tá? Então, agora a gente vai fazer essa comparação. Vamos supor que cada criança da festa pegue um de cada item, ou seja, não pode repetir. Um de cada item é sem repetição, são as possibilidades possíveis. Como existem 3 tipos de pirulitos e 4 tipos de bala, então nós temos aqui 3 tipos de pirulito e 4 tipos de bala. O total de possibilidades vai ser 3 vezes 4, que vão ser 12. Esse princípio, gente, ele é chamado de princípio fundamental da contagem. Qual que é o raciocínio, mais ou menos? Você tem 12 possibilidades, olha só. Eu tenho aqui, eu quero o de limão, depois o outro vai e pega o de tutti-frutti, depois o outro vai e pega o de menta. Você tem essas possibilidades para você escolher. Então, você tem 12 possibilidades de escolha, tá? Isso ilustra o princípio fundamental da contagem. Este princípio fundamental da contagem, ele é todo multiplicado, ou o princípio da multiplicação. Ele associa-se a uma lógica, tá? E a um tipo de operação. Mas eu gosto muito de trabalhar fora isso. Eu gosto sempre de estar colocando os problemas e a gente nos colocando no lugar do problema para a gente estar resolvendo. Mas, de acordo com o que o livro trouxe, é o seguinte: na teoria de conjuntos, nós temos a união e nós temos a interseção. Quando tivermos, né, um pensamento que vai te levar a uma lógica ou você escolhe essa comissão ou você escolhe a outra. O que a gente faz? A gente vai ter o princípio da adição. Eu gosto muito de fazer isso, olha, ou o princípio da soma, para vocês memorizarem. Então, você vai somar. Se você levou o raciocínio de ou, lembre-se que você vai somar. Tá? Mais pra frente, quando tiver essa aplicação, aí eu vou estar explicando para vocês. E o princípio aqui, quando vocês têm a lógica da interseção, é o E, né? Então, eu tenho essa comissão e outra comissão. Uma comissão ter que ser formada por presidentes e secretários. Então, aqui nós vamos sempre trabalhar com a lógica do quê? Da multiplicação. E para a gente não esquecer, então, nós vamos colocar aqui multiplicação. Multiplicação. Onde você tem o ou te leva a uma soma e o e te leva a multiplicar essas probabilidades, tá? Ou essas análises. Então, vamos continuar aqui. Para que essa tabela se aplique, é necessário que as escolhas sejam independentes uma das outras. Uma independe da outra. Então, olha só, para a gente representar a escolha, tá vendo? Estamos falando de escolha, como um conjunto com 2 elementos. Então, como que a gente vai fazer? Um pirulito, tá? Nós temos 3 sabores e a bala, 4 sabores. O conjunto de todas as escolhas possíveis, não foi o que nós falamos aqui atrás?
uma escolha possível, tem que ser quanto? 12. Ou seja, todas as possibilidades é chamado de espaço amostral. Então, o espaço amostral é tudo que vai envolver todas as possibilidades. Eu posso escolher de um pirulito de laranja com uma bala de menta, por exemplo. Tá? Então, isso vai decorrer do problema, vocês vão analisando. Mas ali tem todas as possibilidades. E eles foram fazendo aqui, olha, um pirulito de laranja com uma bala de laranja, laranja com uma bala de tutti-frutti. E foram fazendo, então gerou o meu conjunto, o meu espaço amostral. Esse espaço amostral, gente, é o símbolo ômega, tá? É essa casinha aí, na letra grega. Então, a gente representa dessa forma. E eu trouxe aqui também, olha, qual a chance de uma criança qualquer escolher ambos os doces do mesmo sabor? Aqui é o que está pedindo no problema, mas ele poderia colocar outra coisa. Então, como que a gente vai analisar isso? A gente vai usar o nosso espaço amostral, tá? Com as nossas, o quê? Os casos favoráveis, ou seja, todos os casos possíveis com os casos favoráveis. E isso nós damos o nome de probabilidade. Então, a probabilidade, seja E, um espaço amostral, aqui embaixo ele colocou como E, finito e não vazio, ou seja, tem que ter fim e não pode estar vazio. E há um evento de E. O que é um evento? É quando você faz uma combinação. A probabilidade de ocorrer algum elemento de A é indicada por PA. Então, qual que é a probabilidade de ocorrer algum caso, né, de ocorrer ambos os doces do mesmo sabor nesse espaço amostral? Memorizando aqui mais fácil, nós vamos pensar o seguinte: em cima, no numerador, casos favoráveis, que pode acontecer, né, os que têm possibilidade de acontecer, e embaixo, todos os casos possíveis, incluindo os que podem e os que não podem acontecer. Então, nessa representação de ambos os doces do mesmo sabor, nós vamos analisar o seguinte, olha, vamos pensar sempre no possível. Quais são os casos possíveis? Os casos possíveis são todas as possíveis combinações. E nós temos quanto que nós já fizemos aqui? Nós fizemos o princípio multiplicativo, que é 3 vezes 4, que deu 12. Se vocês contarem os elementos aqui, também vão ser 12. Então, aqui vai dar 12. E agora, os favoráveis, né? Vamos pensar nos favoráveis. Ambos os doces do mesmo sabor. Para ser do mesmo sabor, eu tenho que ter um pirulito, por exemplo, de laranja. É laranja mesmo? Um pirulito de limão com uma bala de limão com um pirulito de limão. Uma bala de tutti-frutti com um pirulito de tutti-frutti. E também posso ter uma bala de menta com o pirulito de menta. Com o pirulito de menta. Então, quais são os casos favoráveis? Eu tenho 1, 2, 3 casos favoráveis. Então, aqui vão ser 3. 3 casos, 3 sobre 12, a gente pode simplificar, vai dar 1/4. E 1/4 é 0,25, que corresponde, em probabilidade, porcentagem, a 25% de ocorrer. Então, nós temos aqui 25% de chances de ocorrer esta combinação de mesmo sabor. Tá? Vamos aqui. A probabilidade de um evento se define como quociente de possibilidades, ou seja, a quantidade de casos favoráveis dividido no total de casos. Foi aquilo que eu montei para vocês. Favoráveis sobre o total, que são os possíveis. Tá bom? Aqui ele colocou 3 sobre 16, mas esse 16 está errado. Nós não temos 16 possibilidades, não. Nós temos 12 possibilidades
e aqui com 0,25, 25%. Você pode observar que a resposta de uma probabilidade, ela pode ser na forma de fração, número decimal ou porcentagem. Normalmente é em porcentagem, tá? Em situações mais complicadas, é preciso uma maneira sistemática de contar essas possibilidades. Então, como que a gente conta essas possibilidades? É uma área da matemática que se chama análise combinatória. Então, dentro da análise combinatória, nós temos 3 métodos de contagem aí. Nós temos a permutação, nós temos o arranjo, que é uma forma de permutação, e nós temos a combinação, cada um com suas características. No arranjo, por exemplo, a ordem que você vai colocar, né, os elementos, ela é importante. Tipo, numa corrida tem 10 participantes, aí você tem primeiro, segundo e terceiro lugar. É diferente se Maria pegar o primeiro, João pegar o segundo e Mário pegar o terceiro? De Maria pegar o segundo, Mário primeiro e João terceiro? Sim. Então, isso aí nós vamos trabalhar o quê? No arranjo, tá? Então, vocês sempre vão estar analisando o quê? A ordem, se ela é importante ou não. Se for importante, iremos trabalhar com arranjo. Se a ordem não for importante, iremos trabalhar com uma combinação. Quando a ordem não é importante? Fazendo uma salada de frutas. Você vai picar primeiro o mamão, depois a banana, depois a laranja. Faz diferença você picar a laranja, depois o limão, o mamão e depois a maçã, por exemplo? Não. Então, isso aí a gente vai usar uma combinação, tá? Então, nós temos aí os 3 tipos, né? Nós temos a permutação, temos o arranjo ou a combinação. E para trabalharmos tudo isso, a gente precisa de usar o fatorial, tá? Fator. A palavra fator você vai te remeter a uma multiplicação. Então, lembre-se disso. Então, o fatorial de um número, a gente vai estar sempre o quê? Desmembrando este número e multiplicando pelo seu antecessor. Com algumas regrinhas, onde o fatorial de 0 é 1, sempre o fatorial de 1 vai ser 1. E aqui tá aqui, olha, fatorial de 2 é 2 vezes o seu antecessor. Fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1. Fatorial de 4, e assim vai. Bom? Então, para nós trabalharmos permutação, arranjo, combinação, nós sempre vamos utilizar o fatorial. Para a gente trabalhar a possibilidade, alguns casos irão nos remeter a uma permutação, arranjo e combinação, e a partir daí iremos fazer a probabilidade. Então, vamos corrigir. Joana e Kelly foram a uma loja adquirir um notebook para cada uma. Cada máquina admite as seguintes configurações. Um processador tem i3, i5 ou i7. Você tem memória de RAM de 8 GB ou 16 GB. Você tem um disco rígido de 256 GB, 512 GB ou 1 TB. Uma tela, você pode escolher de 13,3 polegadas ou de 15,6 polegadas. Então, para cada item do computador, existem algumas possibilidades, tá? Quantas configurações? Olha, diferentes, distintas, que é a mesma coisa, né? Diferentes e distintas significa a mesma coisa, existem para cada máquina. Então, vamos supor que eu vou lá e eu quero comprar, só que eu não quero uma configuração igual, eu quero fazer várias combinações. Diferentes, distintas, nós vamos usar um princípio multiplicativo ou então o princípio fundamental da contagem. Então, vamos ver. Para o processador, eu tenho 3 possibilidades. Para a memória, eu tenho 2 possibilidades. Disco rígido, 3.
e na tela 2. Se eu vou usar o princípio fundamental da contagem, que é tudo diferente, basta eu multiplicar todas essas possibilidades. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 36. Então, quantas configurações? Quantas possibilidades? 36 possibilidades, 36 configurações. Letra D. Essas palavrinhas, gente, são importantíssimas, tá? Distintas ou diferentes, para a gente saber qual lado nós vamos seguir. 2. Considere a situação da questão anterior. Joana e Kelly escolheram suas máquinas, pagaram-nos e foi para casa, tá? Qual, olha, agora é a probabilidade do notebook da Joana ter condição mais memória, mas com disco rígido menor. Então, tem que ter uma memória maior, mais um disco rígido menor. Memória e disco. Então, a Fernanda deve escolher, sem repetição, 3 letras de um conjunto de 7 e 3 algarismos de um conjunto de 4. Então, tem 3 em 7 e 3 em um conjunto de 4. Vai ser um arranjo, porque é senha, então a ordem importa. Então, nós vamos fazer um arranjo de 7, 3 a 3, e vamos fazer um arranjo de 4, que são 4 algarismos, 3 a 3. Então, a fórmula é 7 fatorial, né? N sobre N menos K. 7 menos 3 fatorial. Vou expandir o 7 até chegar no 4. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. 7 menos 3, 4 fatorial. Eu só posso cortar fatorial com fatorial. Então, aqui ficou 7 vezes 6 vezes 5. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 7, 210. Arranjo de 4, 3 a 3. Vai ser 4 fatorial sobre 4 menos 3 fatorial. 4 menos 3 vai dar 1 fatorial. Então, eu vou expandir o 4. 4 vezes 3 vezes 2. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, isso aqui vai dar 24. Então, agora, a gente vai analisar a questão do I, do E ou OU. Sabemos que ela precisa de uma senha de 7 letras e, 3 letras e 3 algarismos. Então, eu estou usando o E. E no caso do E, isso vai multiplicar. Então, eu vou multiplicar 210 vezes 24. E isso vai me dar 5.040. Tem uma outra forma de fazer que eu gosto muito de trabalhar, é com a permutação, quando ela é sem repetição, é lógico. Olha só, eu preciso de 1, 2, 3 letras, 1, 2, 3 algarismos. Então, aqui vai ser o espaço de letras e aqui algarismos. Como é sem repetição, olha só, a gente vai ter... começo com 7 letras, então eu tenho 7 possibilidades aqui na primeira. Usei uma, vou ter 6 na segunda. Usei outra, vou ter 5. Pronto, aqui agora eu não posso pôr mais, que são 3 letras. E agora eu vou para o algarismos. Eu começo com 4 possibilidades no algarismos, depois passo para 3 e depois passo para 1. Analisa isso aqui.
7 vezes 6 vezes 5, com 4 vezes 3 vezes 2. Aqui, basta eu multiplicar tudo. Quando eu multiplicar tudo isso, eu vou ter 5.040. Às vezes, esse raciocínio, ele é muito mais rápido que você fazendo pelo arranjo, tá? Porque a permutação, ela é um arranjo. Então, a gente pode trabalhar, que isso aqui é uma permutação, né? Sem repetição. Então, a gente tem ela também como forma de arranjo. Na biologia, um heredograma é uma representação de descendência para fins de certas análises de hereditariedade. Então, círculos representam as mulheres e quadrados representam os homens. Por exemplo, vai estar aqui um casal. Nesse caso, o casal teve 4 filhos. Aí, com mais dois filhos se casaram, né? E vai fazendo a representação. Agora, o que importa? Suponha que um casal tenha 3 filhos e cada filho do casal tenha 2 filhos. Então, no caso aqui, eu vou ter 3 filhos para a primeira geração e cada filho deste vão ter 2 filhos. Considerando-se apenas o sexo, não a ordem dos descendentes de cada casal, responda a questão a seguir. Essa parte aqui é interessante, considerando apenas o sexo e não a ordem, porque é diferente você pensar que nasceu homem primeiro e mulher depois, ou então que nasceu mulher e homem. Em algumas situações a ordem importa. E aqui ele já falou que a ordem não importa, para considerar somente o sexo. Então, vejam bem, na primeira geração foram 3 filhos. Então, nós temos aqui 3 filhos. E a possibilidade aqui, então, do casal, né, que vão ter 3 filhos, vai ser nascer homem, 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 ou então mulher, 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 ou então mulher, mulher e homem, ou homem, homem, mulher. Então, para cada um dos filhos, a gente tem essa possibilidade. E aí, agora, vão ser os netos. Os netos são 2 filhos, né? Eles tiveram, cada filho teve mais 2 filhos, que vão ser os netos. Aí, nos netos, nós vamos ter a possibilidade de homem, 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 mulher e mulher e mulher. Então, temos essas possibilidades aqui. Então, quantas possibilidades existem para a prole? Gente, prole eu considero prole tudo, tá? Prole é neto, bisneto, os filhos e os netos. Mas tem gente que considera a prole somente o filho do casal, mas para mim a prole é tudo. Então, as possibilidades da prole vão ser o quê? 3 filhos e, né? Aliás, aqui 4 possibilidades aqui e 3 possibilidades aqui. 4 e 3. Então, aqui nós vamos ter a possibilidade de 4 vezes 3, 12. Possibilidades. Bom, gente, eu fiz aqui um esquema para a gente entender. Então, um casal vai ter 3 filhos, tá? Então, as possibilidades é que o primeiro filho seja homem, segundo homem, terceiro homem. Outra possibilidade, mulher, mulher, mulher. Outra possibilidade, homem, homem, mulher. E uma outra, mulher, mulher e homem. Aí, esses filhos agora, o primeiro, o segundo e o terceiro, vai ser a segunda geração. Aí, eles vão ter 2 filhos. Então, a possibilidade é primeiro homem, segundo mulher, homem, homem ou mulher, mulher. E assim para todos. Então, as possibilidades que nós vamos ter aqui vão ser 4 e 3 aqui, tá? Então, nós temos 4
vezes 3 para cada filho. 4 vezes 3, 12 possibilidades. E agora, na questão B, está querendo saber qual a probabilidade de se ter todas filhas mulheres e essas filhas mulheres terem somente meninas. Então, para ser todas as filhas mulheres, vai ser uma possibilidade, ou seja, mulher, 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 em quanto? Em 4. Então, vai ser 1/4. E aqui, para as netas, vão ser uma possibilidade em 3 ao todo, para cada filho, né? Então, é 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3 vezes 1/4. Então, a gente faz 1/4 vezes 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3, que vai ser igual a 1/108. Ok? Então, com isso, a gente encerra a correção de semana 1 do PET terceiro ano. Abraços e até a próxima!